Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui com a minha filhinha Jaiane aqui. Lembra do vídeo Papai Não é Bobo? É essa aqui. E vamos lá, gente. Eu tô aqui com um tema principal aqui para vocês, né? Analisar e comentar, discordar. Isso faz parte, tá bom, gente? Pode discordar. De repente o que eu vou falar aqui eu posso estar equivocado. Vai ter alguns amigos que vão dar sua compreensão. E eu quero falar algo aqui sobre o título. Eu dei aqui um título para o nosso tema do dia de hoje. Por exemplo, olha só. Olha o título que eu botei aqui. Requisito para ser apóstolos nos dias de hoje. Será que no século 21 ainda existe apóstolo? Será que existe apóstolo para o século 21? Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Tá bom, gente? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero ir direto ao assunto. Apóstolo, todos nós somos. Se você entender o sentido da palavra apóstolo, todos nós somos. Porque a palavra apóstolo, no grego, significa apostele. Ou apóstolo, que significa aquele que é enviado. Mensageiro ou embaixador. Aquele que representa o que o enviou. Então, nós somos apóstolos, nesse sentido de enviado, nesse sentido de representarmos. Então nós estamos representando aqui o nosso Senhor. Mas eu estou falando no ministério eclesiástico de apóstolo. Será que existe esse ministério eclesiástico para apóstolo? Porque nós bem sabemos que o ministério eclesiástico de pastores, isso tem na Bíblia. Sabemos também que o ministério eclesiástico de presbítero tem na Bíblia, evangelista tem na Bíblia, né? Agora, apóstolo, será que isso tem na Bíblia? Vamos lá. Será que você que é apóstolo já cumpriu esse requisito? Eu estou aqui meditando aqui no livro de Atos. Vamos lá, o requisito para ser apóstolo. Vamos ver que você está encaixado nesse requisito. Atos de Lucas, que foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 12, está escrito assim, ó. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Versículo 13. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, olha só, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Ou seja, aqui tem 11 apóstolos. Tem 11, hein? Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eu estou no versículo 15. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse no versículo 16, pessoal, olha, não repara não, porque nós estamos vendo aí Natal, e tá tendo festa, as pessoas estão se confraternizando. Vocês vão ver algumas vozes aí por trás aí, tá bom, gente? Vamos lá, versículo 15. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse, versículo 16, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam a Jesus. Amém? Vamos lá. Versículo 17. Porque foi contado conosco, alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, e precipitou-se, e rebentou pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. Versículo 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Estou no versículo 20. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, agora você vai ver o requisito
para uma pessoa ser apóstolo, olha o requisito, presta atenção, você aí que é o apóstolo do século 21, tá bom? Quando eu falo assim, apóstolo do século 21, eu não estou aqui ironizando a vossa pessoa, mas quero saber se você que é apóstolo está nesse requisito. Vamos lá. É necessário, pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Primeiro requisito, para ser apóstolo tinha que estar com o discípulo a todo o tempo que Jesus esteve com eles e ao momento que Jesus se retirou também. Versículo 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Segundo requisito, tem que passar pelo batismo de João. Terceiro requisito, tem que ter visto Jesus subir ao céu. Ou seja, ver Jesus ressuscitado e ver Jesus subir ao céu. Versículo 23. E apresentaram 2. Olha só, 120 pessoas só apresentaram 2. José, chamado Basabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido, para que tome parte neste ministério e o apostolados de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Você já pegou aí? Só aqui, irmãos, meus queridos, não precisa nem de comentar. Se eu fechasse esse vídeo aqui, estava ótimo. Esse é o requisito para ser apóstolo. Ter visto Jesus, ter andado com Jesus, ter passado pelo batismo de João, ter visto Jesus subir. Isso aqui não é invenção minha não, tá? Porque eu só estou aqui falando de Bíblia aqui. Não entrou nenhum comentário meu. De repente alguém vai dizer aqui, poxa irmão, apóstolo, mas a Bíblia não diz que Deus ele deu uns para apóstolos, outros para doutores. Lembrando que esse vídeo é 15 minutos, tá, gente? Peça a Dani aí, minha esposa que está gravando, que venha me deixar em alerta. Mas vamos entender aqui essa passagem, que muitos falam, mas um Deus deu para apóstolo, outros para doutores. Vamos entender. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Por que uns? Porque são poucos. E outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Você consegue pegar outros? Agora, no ministério apostólico é uns. Consegue entender isso? E se você analisarmos também, né, nós estamos falando só de Bíblia. Fique à vontade para comentar aqui, discordar, fique à vontade. Em relação ao apostolado, lá em Mateus capítulo 19, versículo 27, está escrito assim, ó. Então Pedro respondendo e disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe, no versículo 28, eu estou lendo Mateus 19, versículo 28. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Também vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos. 12 tronos. 12 tronos de quê? Dos apóstolos. Tá? Ah, mas Judas traiu. De repente quem vai sentar no 12º trono pode ser Paulo. Né? Mas em Matias, sabendo falar mais de Matias. Na minha opinião, pode comentar nos comentários. Quem tinha que preencher a ficha de apostolado era Paulo. Ficou como Matias, mas foi Paulo, porque Matias, tu não vê mais Matias aparecer. Entende? Então, esses 12 tronos, não vejo o trono do apóstolo fulano de tal, da igreja fulano de tal. Eu não vejo o trono do apóstolo da igreja ciclana, não. Os 12 tronos, que é a doutrina fundamentada de Jesus para os apóstolos, que é um mistério que Deus revelou aos apóstolos. A nossa doutrina tem que estar fundamentada na doutrina dos apóstolos. Amém? Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 20,
né? Tá aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Consegue entender? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, a Bíblia, o canon já está fechado. Nós estamos fundamentados na doutrina de Cristo, dos apóstolos e dos profetas. Entende? Então, trazendo aqui no meu análise bíblico, né? Não estou falando o que eu acho, eu estou tirando uma análise bíblico. Nesse século 21 ou nos outros séculos, não existe apóstolos. Ou o título de apóstolo como um título eclesiástico. Tá bom? Então, gente, é isso aí. É uma palavra rápida, simples e profunda. Olha, falando em apóstolo, o próprio apóstolo Paulo, ele teve o seu apostolado, qual é a palavra que eu posso dizer? Em dúvida. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo ele fala aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ó. Ah, irmão, por que Paulo é apóstolo? Quem não viu Cristo? Não, ele viu Cristo sim. Ele viu Cristo lá, você vê lá em Atos capítulo 4, né, quando ele ali caiu ali, veio ao chão, uns dizem que ele caiu do cavalo, e não está isso na Bíblia. Mas ele teve uma visão. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo a Escritura, e que foi visto por Cefas, apóstolo, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, me apareceu também a mim como a um nascido fora do tempo. Então esse negócio de pessoa dizer, quando Paulo foi reivindicado seu direito apostolado, ele deixa bem claro, eu vi Cristo, porque na verdade apóstolo é todo aquele que viu Cristo, que nem nós vimos lá em Atos. Só pode reivindicar esse direito de apóstolo quem viu Cristo, quem andou com Cristo, quem viu Cristo subir, entende? Então, entendo que alguém pode ser chamado de apóstolo no sentido de embaixador, no sentido de ser enviado, mas no sentido eclesiástico, uma pessoa vai falar, se autodenominar como um cargo de apóstolo, isso eu não vejo fundamento bíblico para isso. Entende? Eu não vejo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, olha só o que está escrito assim, ó. Não sou eu apóstolo? Isso aí quando Paulo teve esse problema aí que sou apostolado. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Era o problema que Paulo estava tendo com a igreja de Corinto. Ou seja, alguns crentes do judaísmo estavam colocando dúvida na igreja. E Paulo diz, gente, eu sou apóstolo. Eu vi a Cristo. Então, conforme nós já lemos também, que ele diz que por último apareceu a mim. Tá bom, gente? Então, é uma palavra bem rápida, bem objetiva, que eu queria trazer aqui para meus irmãos, em relação ao apostolado. Tá bom? Então, eu deixo isso para a nossa meditação, que Deus ele possa abençoar a nossa vida. Você vê aí, você que se denomina apóstolo, entendeu? Eu quero saber que, conforme que nós lemos aqui, que você tem essa autoridade eclesiástica para ser apóstolo. Estou falando autoridade eclesiástica, não estou falando no sentido de apóstolo enviado, no sentido de apóstolo embaixador. Estou falando no sentido eclesiástico, no sentido de a pessoa se autodenominar de uma maneira eclesiástica como apóstolo. Esse negócio já fechou. Efésios capítulo 4, versículo 11. Uns Deus deu para apóstolo, outros para doutores, e assim segue, tá bom? Então que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? É um vídeo, meus vídeos é sempre um vídeo explicativo. Que Deus possa abençoar a tua vida, possa abençoar o seu ministério, possa abençoar a tua casa, e um feliz 2020 para cada um aí, em nome de Jesus. E eu quero pedir a minha filha já para se despedir, dar tchau aí para as pessoas. Tchau, gente. Não esquece de compartilhar o vídeo, dar um like aí, comentar aí e
Faça seus comentários. Deus abençoe. Tchau.